Deus, ele é fiel, né? Ele está presente aqui nesta noite. E eu estava sentado ali, a hora que eu fui na igreja hoje, eu ia lá pro Gilbertinho, pro irmão Gilbertinho. Aí o irmão Jesus falou de vir aqui, eu falei, não, eu vou lá então. Aí falou, irmã Cláudia, eu não estava entendendo, não sabia quem era, nem não sabia que o vaso aqui já estava na fazenda. Aí a gente veio, organizou, deu tudo certo. Aí eu sentado ali, a hora que o Charles falou, meu coração já disparou para me dar uma palavra, né? E aí o senhor pegou e falou, esse dia que você vai contar um testemunho. Eu falei, senhor, mas o povo está esperando uma palavra. O senhor falou assim, não, você vai contar um testemunho. E eu quero que você abra sua Bíblia, que Deus vai falar no seu coração, em João capítulo 9. Aleluia, de calabassorebecaia. Deus está na casa, irmãos. Aleluia, a presença do Espírito Santo aqui é real. Aleluia. João capítulo 9. Deus está na casa, aleluia. A presença de Deus aqui é real, irmãos. Aleluia. Derebecalabassoria. João capítulo 9, versículo 1 e 2. Que diz assim: E passando Jesus, viu um homem cego de nascença. E os seus discípulos lhe perguntaram, dizendo: Rabi, quem pecou? Este ou seus pais para que nascessem cego? Versículo 3. Jesus respondeu: Nem ele pecou, nem seus pais, mas foram assim para que se manifestasse nele as obras de Deus. Senhor eterno Deus, eterno Pai, Pai, fala com o teu povo, Pai, da maneira que o Senhor fala, Senhor. Estamos aqui para adorar, Pai, para exaltar o teu nome, porque o Senhor é digno de toda honra e de toda glória. Então, em nome de Jesus, Pai, fala com a tua igreja. Não fala aquilo que queremos, mas sim o que precisamos e necessitamos nesta noite. Tu conheces a sede do teu povo, Pai. Seja com cada um de nós e que o teu Espírito venha ter total liberdade no meio de nós. É o que eu te peço em nome de Jesus. Irmãos, Jesus estava andando com os discípulos. Chega mais, fera. Senta ali, ó. Jesus estava andando com os discípulos. E lá ia passando. A Bíblia foi bem clara no versículo 1. Jesus lá ia passando e viu o homem. Depois que Jesus viu o homem, Jesus viu a deficiência. Cego de nascença. Aleluia. Jesus ia passando, viu o homem. Cego de nascença. E os discípulos passaram por aquele mesmo homem que Jesus viu. Mas os discípulos já perguntaram. Jesus viu o homem, os discípulos não. E os discípulos já perguntou pela forma que ele estava diante da sociedade. Pela forma que ele se encontrava daquela forma. E ele já perguntou porque falaram assim, eles já pensaram assim, tem alguma coisa errada com este homem. Para este homem estar desta forma, alguém pecou. Para este homem viver desse jeito, desta forma, é maldição hereditária. Alguém é culpado. Alguém fez algo para que essa pessoa nascesse assim. Não tem base passar por uma humilhação dessa. Mestre, Rabi, quem pecou? Foi ele ou foram os pais? Para que nascesse dessa forma. Para que ficasse desse jeito. E o Senhor respondeu: nem ele e nem os pais. Mas era necessário para que minha obra se manifeste na vida dele. Dei calabassúria. Irmãos, assim somos nós. Nós somos cheios de encontrar deficiência nas pessoas. Jesus sempre vai ver um homem antes de ver algum pecado. Deus sempre vai ver o homem antes de ver o seu pecado, o seu erro. Os discípulos estavam olhando a deficiência, a forma que aquele homem se encontrava. Aleluia.
Lá fora, quem você está vendo, irmãos? Que tipo de homem vocês estão vendo lá? Vocês estão olhando para a deficiência ou para a cegueira da pessoa? Os discípulos estavam caminhando com o mestre. Os discípulos estavam vendo os prodígios e maravilhas que o Senhor fazia. Mas mesmo assim, eles só olhavam a deficiência. Nós temos mania de olhar a forma que a pessoa se encontra diante da sociedade. Nós temos mania de olhar para a forma que a pessoa está no templo adorando. Às vezes a pessoa está ali chorando. Você já olha para aquela pessoa e fala, errou. É porque pecou, é porque não obedeceu, é porque fez isso, é porque fez aquilo. Nós estamos sempre olhando a deficiência da pessoa. Mas Jesus ele já sabia de tudo isso. Ele sabia que os discípulos iam olhar a deficiência. Aqui eu quero entrar no que o Senhor colocou no meu coração. Deus, do dia que eu levantei minha mão para aceitar Jesus, quando Jesus fala, fique em Jerusalém até que do alto seja revestido de poder, mas o Senhor quer que vocês fiquem em Jerusalém para Ele te encher de poder, te dar autoridade, para você passar a viver a palavra lá fora. Porque não podemos ser como o fariseu, e nem como os discípulos. Ver deficiência e ficar em Jerusalém não dá fruto, não frutificar. A Bíblia vai falar que nós somos reconhecidos pelos frutos. A árvore, o crente é reconhecido pelos frutos que dá. Um tempo passou, tinha 1 ano e pouquinho na igreja, e eu atribulado, angustiado, entrava dentro do meu carro, chorava, e via aquelas pessoas que caminhavam, ficavam do meu lado, todo mundo, ninguém teve a oportunidade que eu tive de conhecer Jesus, mas eu não queria olhar para eles e ver aquela deficiência, ver aquela deficiência, aquela cegueira e eu não poder fazer nada. Se Jesus está falando, fique em Jerusalém até que do alto seja revestido de poder, é porque Ele quer ver o poder dele se manifestar no mundo lá fora. Estava eu e o Vitor, Deus é tão fiel que o que está acontecendo aqui tinha acontecido uns meses atrás. Eu e o Vitor saiu do culto, a gente lá ia comer o lanche, passei e vi ela. E vi a irmã Cláudia. Eu olhava para ela, eu chorava, pela forma que ela se encontrava. Ela está aqui, não deixa eu mentir. Todos os dias eu passava por ela e via essa mulher. E eu falava, Senhor, até quando? Eu pensava comigo, mas eu tinha medo de chegar, irmão Charles, colocar a mão na cabeça e algo acontecer, e eu não der conta de resolver aquilo. Porque eu estava apoiando, eu estava colocando a confiança toda em mim. Eu pensava, eu vou ter que chamar alguém. Eu ia para as igrejas nas madrugadas orar, eu via essa mulher de novo. Sempre eu via ela nas esquinas, usando droga, bebendo, sozinha, desamparada, sem apoio, sem ajuda da igreja. E eu passava e conversava com ela. Aí teve um dia que eu falei para ela. Eu vi aquela situação, falei, se Deus é na minha vida, algo vai ter que acontecer na vida dessa mulher. Eu olhava para ela, eu conseguia ver a amargura e a tristeza na alma dela, o pedido de socorro. Dei-me cantorebecaia. Arabassoremecaia. Topei a irmã Cláudia e falei, irmã, posso orar por você? Ela falou assim, pode. Ora por mim. Lembro muito bem. Mas olha o jeito que eu tô, irmão. Ela falava para mim. Olha a forma, eu tô bêbada. Eu tô drogada. Eu não sou digno de receber uma oração. Deixa eu orar que Jesus vai fazer algo por você. Eu não posso fazer nada. Derebecai, alabassorebecai. Urimicantoremehaia, segue a la forca. E aí eu cheguei nela, eu falei, irmã, entra aqui em casa. Eu falei assim, eu vou chamar mais um irmão. Eu não posso entrar com ela para dentro sozinho. Chamei. Derebecai, arabassúria. Ela estava na porta, irmão Charles. Quando eu fui pôr a mão na cabeça dela,
Quando eu só coloquei, o inimigo se manifestou. Aí, a partir daquele momento, já não era eu ali. Já era o grandão de Jerusalém. Já era o que resolvia, o que curava, o que libertava, o que salvava, o que transformava. Já era o que não via deficiência, que só via o homem, não via deficiência. A partir do momento que eu pus a mão na cabeça dela, o inimigo já se manifestou, nem orei. O inimigo se manifestou, eu falei, não tem conversa com você. E ele falava, ela é minha. Ficava falando, eu falei, ó, demônio, não tem papo com você não, sai em nome de Jesus. Ela caiu no chão, na porta da minha sala. Dei-me caia, labassuia. E ela começou a chorar. Jesus já estava limpando ela de dentro para fora. Ela já tinha sido liberta. E ela já foi chorando e falando, me ajuda, socorro, me ajuda. E ela foi pedindo socorro e foi falando, me ajuda, eu não estou conseguindo, eu quero permanecer. Eu era crente, eu servia a Deus. E as pessoas me abandonaram, viraram as costas para mim. As irmãs da minha igreja viraram as costas para mim. Me ajuda. E eu comecei a chorar com a forma que ela testemunhava, contava aquilo para mim. E quando eu aceitei Jesus, as pessoas olhavam para minhas vestes, para a forma que eu vestia, eu cortava o cabelo, vendo uma deficiência em mim. Dei-bicai alabassúria. Aí eu comecei a ver, depois, Deus de quando, a primeira vez que eu orei para uma pessoa que foi a irmã Cláudia, que eu vi Deus se manifestar ali através da minha vida, porque Deus sabia, eu tinha medo, mas o medo era porque Deus sabia do meu coração que eu não poderia resolver o problema dela, eu não poderia libertar ela, eu não estava com pastor, eu não estava do lado de ninguém, mas tinha um lá comigo, era o dono da vida, era o que resolvia a situação de qualquer pessoa, de qualquer deficiente, de qualquer cegueira. Aí ela levantou, irmão Charles, mas o Vavá pegou, colocou ela no sofá e ela desabou e começou a contar a história dela. E aí eu topava ela nos botecos, às vezes ela não tinha força, eu falei, você vai conseguir, ela corria de mim, ficava com vergonha. Não precisa de vergonha de mim não. E todas as vezes ela me via, ela chegava em mim e falava assim, obrigado, San Diego. Eu falei, vamos que eu vou orar para você de novo. E orava e Jesus fazia a obra de novo. A irmã Cláudia está aqui, não deixa eu mentir. Isso aqui é para a honra e glória do Senhor. Eu estou pregando a palavra de Deus. Estou falando de cegueira. Eu não sei qual é a sua cegueira, irmãos. Eu não sei qual é a deficiência, eu não sei qual é o seu pecado. Jesus não está olhando se você é pobre, se você é rico, se você é usador de drogas, se você é prostituto, se você é macumbeiro. Ele tem poder para te libertar. Ele faz o que o homem não pode fazer, o que os discípulos não podem fazer, ele faz por você. Porque através dessa situação ele quer glorificar o nome dele. Ele quer fazer algo através da situação que você está vivendo, através da sua deficiência. Aí a irmã Cláudia, porque, irmãos, a realidade é essa. Ela foi para a igreja, ela entrou para dentro de um culto de Santa Ceia, se eu não me engano, e ela reconciliou. Eu olhava para ela, no meio de uma multidão, quando ela foi reconciliar, foi uma multidão do lado dela. E eu chorando. Eu não fui. Aleluia. As pessoas foram abraçando, pode contar comigo, irmã Cláudia. Abraçava e beijava, e ficava junto com ela. Mas ninguém sabe o que essa mulher vivia lá fora. Porque quando a gente vai para a casa do Senhor, se eu amanhã afastar dos caminhos do Senhor, por que eu tinha medo de orar para as pessoas? Por que eu tinha medo de pregar o que a gente vive lá fora? De medo da pessoa apontar o dedo e falar, eu não falei, estava só dando uma de crente, ele está aí desviado. Medo. O medo me impedia de falar a verdade. O medo me impedia de falar a realidade que nós estamos vivendo.
Não precisa de eu pregar que Jesus vai dar um carro, abrir uma casa, é consequência se você tiver vida com ele. A Bíblia vai dizer que as bênçãos seguirão aqueles que creem. Se você está no centro da vontade, a porta vai abrir. Se você está fazendo aquilo que o Senhor mandou, Jesus, a Bíblia vai dizer, busque primeiro o reino do céu e as outras coisas vão ser acrescentadas. A partir daquele momento que um dia eu viajei para uma cidade, uma mulher chegou em mim e falou assim, é para você abrir a boca e falar que vai ser eu, o Senhor, falando através da tua boca. Quem te visitou? Eu falei, ninguém, Senhor. Quem chamou você para fazer uma campanha pela sua vida? Eu falei, ninguém. Então se você afastar, você está achando que eu vou te deixar sozinho? Se você voltar para a vida que você estava, você está achando que eu vou te deixar só? Você tem que depender de mim, Diego. Você é dependente de mim. Não importa onde você estiver, nem a dificuldade que você tiver, e nem a deficiência que você tiver. Eu te busco e te trago para a minha presença. Não tenha medo diante dos homens. Derebecaia labassúria. Deremanchomecaia. A partir do momento que eu orei para essa mulher e vi Jesus operar, nem pus a mão, só dava a palavra, é no nome de Jesus. Vai ter que sair. E saía, e aquela mulher, o semblante dela mudava. A partir desse momento, passei a orar para as pessoas que caminhavam junto comigo no mundo lá fora. Drogado, usuário de droga, prostituta. Passei a orar para essas pessoas e passei a viver coisas que eu nunca imaginaria viver. A verdadeira autoridade é quem carrega o nome de Jesus, quem tem autoridade no nome dele. Para quem que você tem orado? Quem você tem visitado? Porque não adianta eu pegar uma Bíblia e ir para a igreja, vestir de terno e gravata e viver outra coisa lá fora. A Bíblia vai dizer, nós somos luz no mundo. E aonde a luz chega, a treva tem que sair. Algo tem que acontecer, irmãos, onde você vai, onde Jesus te leva. Algo tem que acontecer. Jesus te chamou e falou, fique em Jerusalém, até que o dote seja revestido de poder. Agora vai e dê fruto. Vai e ora. Eu vou libertar. Tem muitas pessoas precisando de mim e de você. A Bíblia vai dizer que a mulher, ela ficou sabendo que Jesus estava na casa do fariseu. E as mulheres chegavam nela e falavam assim, ei, Jesus está lá na casa do fariseu. Lá na casa de Simão, vai lá. Está lá. Ela pegou um vaso de alabastro. E Jesus sentado, e uma reunião, as mesas, ninguém dando moral para Jesus. Jesus sentado. E a Bíblia vai dizer que aquela mulher entrou na casa do fariseu e já ajoelhou, já começou a chorar aos pés de Jesus. Ela começou a chorar, e o discípulo começou a olhar para aquela situação dela, irmão Charles, e cogitava nos pensamentos, com coisa que quem estava ali não conhece a intenção do coração e dos pensamentos. E ele olhava aquela situação, a forma que aquela mulher estava, porque ela era conhecida como pecadora. Ela não era conhecida pelo nome, é pelo pecado. E ele olhou e falou assim, se esse fala que é profeta, ele deveria saber quem é essa mulher, não deixaria ela tocar nele. Se ele é profeta mesmo, só que enquanto Simão estava falando de Jesus, Jesus estava calado, irmão Charles. Enquanto ele estava falando se Jesus era profeta ou não, Jesus calado. E aquela mulher chorava, aquela mulher enxugava os cabelos de Jesus, enxugava os pés de Jesus com o cabelo. E ela prostrada, chorando. Porque ela sabia quem estava na casa. Ela sabia quem estava ali. Não era qualquer um, não, ali não. Ela olhava e já via algo diferente ali. Que cara não era qualquer um cara, não. Ela sabia daquilo. Lá tinha muitos fariseus, lá tinha muitos doutores da lei, tinha muitas pessoas importantes, mas ela sabia que a Camaségia, ela sabia que aquele lá não era qualquer um. Ela sabia que aquele ele tinha poder, ele tinha autoridade, ele dava ordem. Ela sabia da fama daquele cara, ela pensava, ela falava, olha, esse cara aqui é diferente, mas ela não precisou sair contando para ninguém não. Ela falou, eu vou entrar na casa desse fariseu, é hoje, eu estou cansado, eu vou entrar lá e ele vai mudar a minha história.
Dei me caia, orobaço, me caia. E aquela mulher nos braços, nos pés de Jesus, chorando, e Jesus vendo aquela adoração, vendo aquela entrega, diante de tudo que ela estava vivendo, de toda aquela humilhação, ela lá, enxugando os cabelos, não estava nem aí com o que os fariseus estavam falando dela. Ela estava ajoelhada e ouvindo eles falar, a pecadora está louca, essa pecadora aí, esse cara ele não é profeta, é nada. Se ele fosse profeta, ele não deixava fazer isso com ele. E aquela mulher levou um vaso de alabastro com unguento. E naquela época aquilo era de muito valor. Lia levava tempo até o que ela tinha. Só que para as pessoas, na caminhada daqui para entrar na casa do fariseu, ela falou assim, não, só vou ali em casa pegar um vaso e um unguento e vou levar para ele. Você está ficando louco, mas você vai pegar tudo que você tem, além de ser pecador, você vai levar o que você tem de mais valor. Aí ela pegou, ela falou, não, eu vou levar. Às vezes o melhor, a mulher olhava para o vaso, pro vaso de unguento. E ela falava assim, não, mas o melhor eu vou dar e está aqui dentro. Eu vou jogar é o que está de dentro para fora. Eu vou jogar os meus problemas para ele. Eu vou jogar a minha humilhação nos pés dele. Eu vou entregar para ele é o que eu vivo, é o que eu passo, é a humilhação, é a minha deficiência. Aleluia, a presença de Deus está real aqui, irmão. Oh, glória. Derebecai, alabassúria. Eu vou jogar ali nos pés dele o meu problema. Ele vai mudar a minha história. Dei-me cai, alabassúria. Ei, mulher, tu não sabe o que eu vivo aqui dentro. Dei-me cai, alabassúria. Vou derramar no pé dele. Vou entregar os meus problemas. Ele vai mudar a minha história. Dei-me cai, alabassúria. E o discípulo, e Simão cogitando o pensamento, quando ele foi falar, Senhor, essa aí é uma pecadora. Simão, aí, enquanto Simão estava falando de Jesus, Jesus estava calado. Jesus estava nem aí quando ele estava falando dele. Enquanto está falando de mim, mas se tocar no pecador, eu justifico. Se falar dos meus pequeninos, eu me justifico. Jesus falou, Simão já assustado. Quando Simão olhou para Jesus, só de Jesus chamar o nome de Simão já, opa, mal falei e ele já me repreendeu? Aleluia. Uma atitude que você tomar, não importa o que você esteja vivendo e nem passando na sua casa, não importa a forma que você está pecando, está errando, continua, mas continua nos pés. E se alguém se levantar contra você para falar, Jesus te justifica. Fica caladinho, não precisa de justificar não. Se você está nos pés dele, você está guardado. Se você está levando pedrada é porque você está dando fruto. Se estão falando de você, mas fulano está dando mais gente lá do que aqui. Se está falando é porque está dando fruto. Ninguém vai tacar pedra em árvore que não dá fruto não, irmãos. Aqui eu encerro. Hoje está aqui a irmã Cláudia na presença do Senhor. Crente, firme, liberta, cheia do poder de Deus. Está uma mulher de autoridade. Aleluia. Deus está falando, aleluia. Irmãos, Deus nessa noite está falando assim para vocês. Saia. Temicaia. Saia do natural. Saia do natural, vem viver o espiritual. Porque não adianta o nosso pastor ficar falando, levanta a mão que eu vou te dar autoridade. Vai expulsar demônio, onde você colocar a mão eu vou curar.
E se você não sair desse parâmetro do natural, vai viver o sobrenatural. As maiores experiências que eu tenho, não estou falando aqui para glorificar o meu nome, não, irmãos, é o nome de Jesus. As maiores experiências que eu estou tendo com Jesus é na madrugada. É orando para nego doido da cabeça, zoar de droga e vendo demônios se manifestar. Eu e o Gustavo tem visitado muitas pessoas aí que estão afastadas do caminho do Senhor. Mas as pessoas estão preocupadas com a forma que veste, com a forma que faz isso, com a forma que faz aquilo. E Jesus está olhando o coração de Simão. A intenção que você está no seu pensamento aí. Jesus olha isso aí, meu irmão. Jesus quer que você estende a mão para Ele fazer a obra. Começa a viver o sobrenatural, porque quando você começa a viver o sobrenatural no mundo carnal, você começa a ver as coisas de uma forma diferente. Você vê um homem ali, você fala, opa, já fui assim, eu vou pôr a mão, vou expulsar e Jesus vai fazer a obra. É assim que Jesus quer, não adianta nós ficar pregando algo, os pastores ficar pregando e vocês continuar no mundo natural. Você foi chamado para andar aqui, nós somos peregrinos aqui. Só que nós somos peregrinos aqui para colocar luz nesse mundo de treva. Estão vindo dias difíceis. Estão vindo dias difíceis. Estão vindo dias complicados. E a tendência do mundo é piorar. Só que para isso, para você fazer aquilo que o Senhor mandou, ir dar fruto, você tem que sair desse parâmetro, desse mundinho natural. Para você ver a autoridade que Deus te deu. Você não tem ideia da autoridade que Deus colocou na sua mão. Você não tem noção do que Deus pode fazer quando você chegar dentro de uma casa. Fique de pé, irmãos. Aleluia. Nossa, Jesus vai falar. Aleluia. Canta um louvor aí. Glória a Deus. Canta um louvor. Adora, irmão. Vamos adorar o Senhor. Deus vai fazer coisas aqui, ó. Ele vai fazer. Ele está na casa. Quando Ele está, Ele faz, Ele liberta, Ele cura. Aleluia. Ele sabe de tudo que você tá passando e mandou te dizer que Ele está cuidando. Lembrar de onde você veio, aonde que você chegou. Lembrar de todos os livramentos que você já passou. Nem era pra você tá aqui, mas Deus falou assim: esse aí vou levantar. E onde colocar as mãos eu vou abençoar. Não chores, quem cuida de você não dorme. Levanta, tem muita gente que te ama. Deus mandou te dizer que vai acontecer. Oh, Deus mandou te falar que tudo vai passar. Lembrar de onde você veio e aonde que você chegou. Lembrar de todos os livramentos que você já passou. Nem era pra você tá aqui, mas Deus falou assim: esse aí vou levantar. E onde colocar as mãos, Ele vai prosperar. Não